Olá, distintos convidados! Bem-vindos à Idade Média. Estamos honrados com a sua presença. Desculpem o passeio turbulento, não é fácil viajar em uma carroça. Mas as outras duas opções eram andar a cavalo ou simplesmente caminhar. Bom, é época medieval, né? Sem rodovias por aqui. De qualquer forma, eu sou Constable Bright e serei seu guia neste passeio pelo castelo. Esqueça tudo que você aprendeu sobre castelos, especialmente aqueles dos filmes de princesas, porque eu preparei tantos segredos de castelos que você vai ficar de queixo caído. Está na hora de passar pelo portão. Por favor, fique à vontade. Quero começar nosso tour corrigindo um mal-entendido. Os castelos têm sido confundidos frequentemente com palácios ou fortalezas. No entanto, ao contrário de ambos, eles foram construídos com um propósito específico em mente. Um castelo é considerado uma residência fortificada de uma pessoa importante. Por outro lado, os palácios não eram fortificados e as fortalezas não serviam para fins residenciais. Os castelos de estilo europeu surgiram por volta dos séculos 9 e 10. Durante esse tempo, provavelmente ninguém ia querer viver na Europa, pois ela caiu no caos após a queda dos impérios. A terra foi dividida entre senhores, príncipes ou pessoas nobres de qualquer tipo. Eles tinham que encontrar uma maneira de controlar e proteger seus territórios, então começaram a construir castelos. Muito parecido com as fortalezas de almofada que você e seu irmão construíram na sala quando eram crianças, mas em maior escala. Entretanto, além de seu propósito original de defender a terra, os castelos também serviram como centros de administração e símbolos de poder. Os castelos urbanos foram usados para controlar a população local, além de compor importantes rotas de viagem. Os primeiros castelos eram na verdade feitos de madeira. No entanto, acabaram provando não ser tão eficientes para proteger a terra. Em primeiro lugar, geralmente dependiam de uma torre central. Além disso, podiam ser facilmente queimados até o chão. Essa é uma das razões pelas quais hoje não se pode visitar um museu de castelos de madeira, além do fato de eles provavelmente estarem muito podres. Os castelos de madeira foram mais tarde substituídos por castelos de pedra, pois eram mais resistentes. Mas também tinham suas desvantagens. Eram mais caros e demorados para construir. Se você estivesse nadando de braçadas em ouro e prata, então palmas para você. Mas ainda teria que esperar cerca de 10 anos para que seu castelo fosse concluído, já que todo o processo incluía as pedras que estavam sendo extraídas e trazidas. Lembre-se, não havia escavadeiras ou guindastes para facilitar as coisas. Como você pode imaginar, os primeiros castelos de pedra eram frios, escuros, fedorentos e úmidos. Para se livrar pelo menos do cheiro, eles usavam ervas cobrindo paredes e pisos. Ao contrário do que as representações na cultura popular podem ter levado você a acreditar, os primeiros castelos não eram tão grandes assim. Muitos deles tinham apenas uma torre de vigia e um quarto, ou 2 quartos se o proprietário se sentisse extravagante e tivesse dinheiro. Quando se tratava de construir um castelo, o local era estrategicamente mais importante do que o projeto. Essas estruturas seriam construídas frequentemente em lugares de difícil acesso, como ilhas fortes de colinas ou ao lado do mar, para que tivessem também alguma proteção natural. Essas localizações permitiam aos moradores do castelo ver quilômetros ao seu redor e localizar e se preparar para qualquer perigo que surgisse. Portanto, quanto mais o castelo estava isolado e inacessível, melhor era. Os que não contavam com defesas naturais estariam cercados por valas ou fossos para uma camada extra de proteção. Nesses casos, o acesso ao castelo seria concedido através de uma ponte levadiça. Além de estarem o mais isolados possível, os castelos teriam que estar situados perto de itens que fossem essenciais para a sobrevivência, como moinhos, terra fértil ou uma fonte de água doce. Agora vamos falar um pouco sobre o portão e as paredes externas de pedra antes de irmos para dentro. Você pode pensar que a torre de menagem central seria a parte mais importante da estrutura de um castelo, mas na verdade é o portão que precisava ser protegido a todo custo, porque ele também era a parte mais fraca e que proporcionava um caminho direto para o pátio. É por isso que teria que ser o menor possível para deter qualquer visitante indesejado. Portanto, esses portões maciços que você vê nos filmes de fantasia são na verdade irrealistas e impraticáveis, pois na realidade tornariam o castelo mais difícil de defender. Quando se trata das torres que você vê em cada lado das muralhas do castelo, uma atualização do projeto se mostrou necessária ao longo do tempo. Os castelos anteriores tinham torres quadradas, bastante fáceis de destruir.
Era só cavar túneis e elas desmoronavam. É por isso que os construtores de castelos mudaram os projetos para torres redondas. Chegou a hora de entrarmos na Torre de Menagem, que é o edifício central dentro do castelo. Era aqui que viviam as pessoas mais importantes, como os senhores e senhoras, assim como seus convidados e às vezes até servos. O senhor e a senhora dormiam cada um em seu aposento, se fossem do tipo de nobres mais ricos, para ter mais de um quarto em seus castelos. Os outros, por outro lado, dormiriam no grande salão, que também seria utilizado como refeitório. O engraçado é que os castelos normalmente não tinham masmorras, pelo menos não da maneira que se pensaria. A palavra calabouço é na verdade derivada da palavra francesa donjon, que significa guarita. Assim, na realidade, em vez de ser uma prisão, as masmorras eram como os últimos lugares para os habitantes do castelo se abrigarem no caso de outras defesas externas falharem diante de uma ameaça. Aposto que seus olhos se impressionaram com a escada em espiral agora, né? Elas foram construídas dessa forma por razões de segurança. A direção das escadas no sentido horário visava dificultar que um invasor que subisse as escadas desembainhasse sua espada, já que ela estaria ao longo da curva interna da parede. Tudo isso considerando que a mão direita era a mão da espada, é claro. Por outro lado, qualquer um que descesse as escadas teria uma vantagem, pois sua mão da espada estaria do lado de fora da parede, com mais espaço para balançar. Subir no sentido horário também significaria que o invasor estaria expondo mais de seu corpo para conseguir sua espada, tornando as coisas mais fáceis para o defensor. Além disso, as escadas seriam projetadas com degraus irregulares, alguns mais altos e outros mais curtos, permitindo que as pessoas que estivessem familiarizadas com o castelo se movessem rapidamente e fizessem tropeçar e cair os invasores. Em caso de situações de emergência, os castelos também tinham entradas e saídas secretas. A porta principal escondida seria chamada de Porta do Poste ou Porta do Sully, e tradicionalmente ficaria na base da parede de um castelo. Muitas vezes seria pequena e fácil de defender, além de ser protegida com grades metálicas. Ela tinha grande importância quando se tratava de permitir que as pessoas escapassem ou trouxessem comida e outros suprimentos durante os cercos. Você pode precisar usar o banheiro antes do fim do nosso passeio, mas lamentamos informar que não há banheiros por aqui. A coisa mais parecida com um banheiro que você conseguiria em um castelo seria um quarto com um buraco que levava para o fosso. Como você pode imaginar, esses quartos tinham um cheiro terrível. É por isso que as pessoas também os usavam como guarda-roupa, com a ideia de que o cheiro afastaria os insetos e os impediria de danificar as roupas. Portanto, sugiro que você espere até estar de volta à sua casa moderna para fazer o número 2. Te vejo em breve, viajante!